E aí galera, beleza? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer 3 questões. A primeira trata de uma questão que caiu na prova do Enem 2015. A prova foi realizada em 2014. Falo Enem 2015 porque é a nomenclatura que o INEP utiliza, tá? Se você olhar lá no site do INEP, eles tratam Enem 2015, a prova que foi realizada em 2014. Como eu estou seguindo o site, eu estou utilizando essa mesma nomenclatura, tá ok? Então, Enem 2015, a prova foi realizada em 2014. Enem 2016, a prova foi realizada em 2015, ok? A primeira questão trata de potenciação, aquela ideia de sistema de numeração, que vários sistemas de numeração usam a ideia de potenciação. A base dele geralmente é uma potência. O sistema binário é uma potência de base 2, sistema decimal é potência de base 10, e outros sistemas que usam base sexagesimal, ou seja, base 60, outros utilizam base 20, enfim, existem vários sistemas de numeração que tratam sobre potenciação. A questão 2 é uma questão de sequência, que se a gente for associar ao conteúdo tradicional, é uma progressão geométrica. Mas nós fizemos de duas formas. Fizemos primeiro utilizando o raciocínio lógico, sem precisar utilizar a fórmula do termo geral da PG, e no segundo momento a gente fez utilizando o termo geral de uma PG. Tá? Ou seja, sempre tendo aquela ideia de que você pode fazer várias questões sem saber a fórmula. Tá? É claro que com a fórmula você consegue fazer várias questões que, utilizando o raciocínio lógico, não seria possível, seria uma viagem muito longa para você conseguir fazer. Mas a ideia é que você consegue fazer muitas questões também sem saber a fórmula, apenas utilizando o conceito, a definição formal, a definição básica ou o desenvolvimento da lógica da questão. Tá, ok? Então nós fizemos de duas formas. Uma forma utilizando o raciocínio lógico e a outra forma utilizando a fórmula do termo geral de uma PG. E a terceira questão envolve mais raciocínio lógico, tá? É legal para a gente saber identificar o número de 2 algarismos, o número de 3 algarismos, os maiores, os menores. Bem legal essas questões, ok? Então, se você quer saber como é isso, continue com a gente, vai ser bem legal, ok? Vamos nessa! Dando continuidade, vamos fazer agora a questão número 5. É uma questão que caiu na prova do Enem 2015, questão de número 154 da prova azul, ok? Questão 5 diz o seguinte: os maias desenvolveram um sistema de numeração vigesimal que podia representar qualquer número inteiro não negativo com apenas 3 símbolos. Uma concha representava o 0, um ponto representava o 1 e uma barrinha horizontal o número 5, até o número 19. Os maias representavam os números como mostra a figura 1. Ok? Números superiores a 19 são escritos na vertical, seguindo potências de 20, em notação posicional, como mostra a figura 2. Ok? Figura 2. Ou seja, o número que se encontra na primeira posição é multiplicado por 20 elevado a 0, que é igual a 1. O número que se encontra na segunda posição é multiplicado por 20 elevado a 1, que é igual a 20. E assim por diante. Os resultados obtidos em cada posição são somados para obter o número no sistema decimal. Um arqueólogo achou o hieróglifo da figura 3 em um sítio arqueológico.
O número no sistema decimal que o hieróglifo da figura 3 representa é, esta é a figura 3. Figura 3. Ok? A questão pede qual o número no sistema decimal que esta figura representa. Ok? Olha que ele deu todos os dados, ó, todos os números que pode ser representado até 19, e aqui ele deu as regras para representar os números a partir do 19, ou seja, você vai observar qual o valor desse número e multiplicar por 20 elevado a 0, por 20 elevado a 1 e por 20 elevado ao quadrado e assim por diante. Ou seja, nosso objetivo aqui é descobrir qual o valor deste número aqui e multiplicar por 20 elevado a 0, qual é esse valor aqui e multiplicar por 20 elevado a 1, e qual o valor deste número aqui e multiplicar por 20 elevado ao quadrado. Ou seja, quem é esse número aqui? Observe que esse número já está aqui, ó. Esse algarismo aqui é o algarismo 19. Então a primeira posição é o algarismo 19. Se não tivesse aqui, nós poderíamos fazer? Poderia sim, porque cada barrinha equivale a 5. Então 5 mais 5, 10, mais 5, 15. E cada pontinho equivale a uma unidade. Eu tenho 15 aqui, 16, 17, 18, 19. Ok? Este valor aqui será multiplicado por 20 elevado a 0, que é 1. Então vamos multiplicar por 1. A segunda posição, primeiro eu preciso saber qual é o valor deste número aqui. Uma concha que equivale a 0. É isso. 0 será multiplicado por 20 elevado a 1, que dá 20 mesmo, né? Multiplicado por 20 elevado a 1. E a terceira posição será multiplicado por 20 elevado ao quadrado. É isso? Qual é o número que está na terceira posição? Vamos ver aqui. 2 barrinhas e 3 pontinhos. 2 barrinhas e 3 pontinhos. Que é o algarismo 13. Novamente, se não tivesse aqui, nós poderíamos fazer tranquilamente 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Então será 13 vezes 20 elevado ao quadrado. E o problema disse que os resultados obtidos em cada posição são somados. Okay, então nós vamos somar esses resultados aqui. 19 vezes 1, que é igual a 19. 0 vezes 20 elevado a 1 dá 0. É isso. Todo número multiplicado por 0 dá 0. E aqui ficou 13 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. É isso? 20 vezes 20, essas operações de números inteiros com 0 no final. Basta a gente fazer os algarismos diferentes de 0. 2 vezes 2, 4. E agora conserva os zeros. 0, 0. Então dá 400. Daí é só somar esses valores agora, ó. Esse mais esse. 13 vezes 400, vamos fazer logo. 13 vezes 400, vou armar aqui, deixar os 400. Vou armar dessa forma, deixar esses dois zeros lá à direita, porque não precisa operar com eles. Apenas conserva eles no final. 3 vezes 4, 12. Coloco 2, vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Colocando os dois zeros, dá 5.200. Igual a 5.200. Portanto, nós vamos somar 5.200 mais 0 mais 19. 5.200 mais 19. Ó. Somar o zero. Não precisa, né? Porque o zero é o elemento neutro da adição e da subtração também. É isso? Basta somar 5.200 mais 19. 0 mais 9, 9. 0 mais 1, 1. 2, 5. Ok? Portanto,
219. Alternativa correta, letra D de dado. Ok? Questão tranquila, basta só a gente entender direitinho o enunciado. Questão longa, porém fácil. Ok? Vamos lá, próximo item. Questão 6. Qual a sentença falsa? Letra A. O menor número natural é 0. Certo? Isso aqui, pessoal, é verdadeiro. Ok? Muita gente tem dúvida quanto ao 0 ser o número natural. Certo? Por quê? Porque a ideia de número natural são os números que surgiram para contar. Por isso que nas minhas explicações eu digo o seguinte, que número natural representa quantidades ou ausência de quantidades, certo? Por que isso? Porque quando representa quantidades, são os números diferentes de 0. Quando representa ausência de quantidades, engloba o 0, ok? Ou seja, o 0 é o número natural, não esqueça disso. Letra B. O maior número natural par de 2 algarismos é o 98, ok? Vamos ver aqui? Vamos pensar quem são os números de 2 algarismos. Todos são os números iniciados de 10, não é isso? 1 e 0, 2 algarismos, até 99. Porém, a letra B pede o maior número par de 2 algarismos. Olha, se o 99 é o maior, mas não é par. Então, quem seria o mais próximo dele? Par, 98. Ou seja, o antecessor de 99, que é o mais próximo, também é par. Então, isso aqui é verdadeiro, não é a alternativa. Pede a falsa, então elimina. Isso aqui é verdadeiro. E elimina indicar também que é verdadeiro. O menor número natural ímpar de 3 algarismos é o 101. Ok? Vamos ver quem são os números de 3 algarismos. Começa do 100, não é isso? E vai até 999. Porém, ele pediu o menor número natural ímpar. Ó, o ímpar é o mais próximo de 100, porém à direita do 100, que é o 101. Portanto, essa alternativa aqui é verdadeira. Não nos serve também. Portanto, só sobrou a alternativa D, que diz o seguinte: o maior número natural de 5 algarismos é 10.000. Ora, para ser o maior número, observe que os algarismos, tanto da unidade, quanto da dezena, quanto da centena, e todos os outros, tem que ser 9, que é o maior número para cada posição. Então, seria 9, 9, 9, 9 e 9. O maior número seria 99.999. Ok? Daí, o maior número natural de 5 algarismos não é 10.000, e sim 99.999. Portanto, a alternativa correta é a letra D, porque ele quer a sentença falsa. Então, a letra D é a sentença falsa. Muito cuidado com isso, tá? Pediu falsa, vai logo e destaca. Ele quer a sentença falsa. Tá ok? Beleza, vamos lá. Questão 7. O quinto número da sequência 4.800, 2.400, 1.200 é, ok?
observa o seguinte: o primeiro termo é 4.800, o segundo termo é 2.400, o terceiro termo é 1.200. Se você observar, o que é que acontece? O segundo termo é o resultado do primeiro dividido por 2, ou seja, 4.800 dividido por 2 dá 2.400. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada, abaixo 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. Conserva o 0, 0, 0, 0 no quociente e outro 0, 0 no quociente, 2.400. O que é que a gente observa aqui, prosseguindo? Que o terceiro termo é o segundo dividido por 2. Dividido por 2. Por exemplo, 2.400 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Abaixo 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Tem 2 zeros. Coloco os 2 zeros e 2 zeros no quociente. Portanto, a partir dessas observações, o que é que a gente pode concluir? Por exemplo, para o quarto termo aqui, vou chamar de x, e para o quinto termo aqui, vou chamar de y. O quarto termo, por exemplo, será o termo anterior dividido por 2. 1.200 dividido por 2 dá 600. Ó, 1.200 dividido por 2, 1 não pode dividir por 2, nós fazemos 12 dividido por 2, dá 6. 6 vezes 2, 12, para 12, nada. Você conservar os 2 zeros, ó, e 0 no quociente. Esse é o quarto termo, não confunda, tá? Este é o quarto termo, que é 600. A questão pediu o quinto termo. A questão pediu o quinto termo, ou seja, o quinto número. Então eu tenho o quarto. E o quinto será quem? O quarto dividido por 2. Ou seja, 600 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 6. Nada. Conservo os 2 zeros. 0, 0. Portanto, o quinto termo é 300. Portanto, a alternativa correta, letra B. Pessoal, deixa eu chamar a atenção para vocês. Observe que essa questão poderia ser dita da seguinte forma: qual é o quinto termo da progressão geométrica? Ou seja, qual é o quinto termo da PG, ok? Então você ia ficar, a não ser o que é PG, eu não consigo fazer essa questão. Observe que apareceu a questão, vá utilizando o raciocínio lógico, vá utilizando as observações que você tem, que você consegue fazer a questão. Não tenha medo do nome do assunto, que você não tem segurança em matemática, que muitas vezes é dada apenas utilizando a fórmula, tá? Como seria se essa questão viesse ligando a PG e você quisesse fazer com a fórmula do termo geral, ok? Utilizando a fórmula da PG, como seria a N? Ou seja, eu quero o quinto termo, então no lugar de N eu vou substituir 5, tá? Para N igual a 5, nós temos A 5 é igual a 1, que é o valor do primeiro termo, que equivale a 4.800, vezes Q, que é a razão. A razão de uma PG é sempre o termo posterior dividido pelo anterior. A2 dividido por A1 é o mesmo que A3 dividido por A2, que é igual a A4
dividido por A3. Ok? Então, podemos dizer que é AN dividido por AN menos 1. Ou seja, sempre o termo posterior dividido pelo anterior. Nesse caso aqui, nós poderíamos dizer A2 dividido por A1. Certo? Vai dar o mesmo resultado. 2.400 dividido por 4.800. Ó, podemos cancelar aqui, não é isso? 0 em cima, 0 embaixo, que é o mesmo que dividir por 100. E simplificar. 24 por 24, que dá 1. E 48 dividido por 24, que dá 2. Então a razão é 1/2. Ou seja, todas as vezes que estiver dividindo pelo valor, a razão é 1 sobre ele. Tá? Então a razão é 1/2. Vai ficar Q, que equivale a 1/2, elevado a n menos 1. Como n é 5, vai ficar elevado a 5 menos 1. Daí vai ficar A5 é igual a 4.800 vezes 1/2 elevado a 5 menos 1, que dá 4. Daí vai ficar A5 é igual a 4.800 vezes 1/2 elevado a quarta. Ou seja, todas as vezes que a gente tem uma fração elevado a um expoente, ou seja, uma potência de fração, esse expoente vem tanto para o numerador da fração, 1 elevado a quarta, que dá 1, como para o denominador da fração, que dá 2 elevado a quarta, que dá 16. É isso? Tá, porque 2 elevado a quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, uma potência de expoente natural, ele indica que a base será multiplicada por ele mesmo 4 vezes. Nesse caso aqui, o expoente é 4. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, em qualquer potência, o expoente indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, se o expoente é 4, o 4, ele indica que o 2 será multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, dá 16. Daí ficou A5 é igual a 4.800 vezes 1, que dá 4.800. Observe que aqui eu tenho multiplicação de fração. Essa fração aqui é um número inteiro, basta multiplicar esse 4.800 pelo numerador, e aqui não tem número, mas nós poderíamos colocar o denominador 1. É isso, se a gente quisesse trabalhar com fração, todo número dividido por 1, qualquer fração pode ser escrito como fração denominador 1. É isso? 1 vezes 16 dá 16. Daí ficou, isso implica que A5 é igual a 4.800 dividido por 16. Quanto dá isso? 4.800 dividido por 16. 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 16, 48. Para 48 nada, conserva os 2 zeros, coloca 2 zeros no quociente. Portanto, A5 é igual a 300. Porém, observe, aqui é uma questão que, teoricamente, tradicionalmente, poderia ser pedido como PG. Aqui não pediu como PG e você não fez como PG e conseguiu encontrar o resultado também. Mas teria um outro exemplo. É aquela coisa que eu falo para vocês. Se apareceu uma questão em matemática, tenta entender. Não tem medo do nome do assunto que foi dado lá e que você viu na escola ou viu no curso do modo tradicional. Tenta fazer a questão do modo que você sabe, que te der mais segurança. É isso que eu falo para vocês. Então, PA, PG, existem outras formas de fazer também. É claro que existem umas questões mais elaboradas que você não vai conseguir fazer sem utilizar a fórmula. Mas as questões mais elementares, que dá o conceito de PA, o conceito de PG,
e nesse conceito tem uma sequência lógica, você pode fazer tranquilamente, ok? Como eu fiz agora. É isso aí, galera, e assim nós finalizamos nossa parte 2. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com a galera. Se você não gostou, deixe seus comentários lá, na próxima a gente tenta melhorar, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau!